Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula, que é um texto que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Este texto é a base da nossa apresentação, porque aqui nós não repetimos a lição da revista. Os irmãos já têm a revista, os irmãos já leram a revista, os irmãos já viram até o vídeo do comentarista da revista que a CPAD publica. Então aqui nós damos subsídios complementares ao estudo do trimestre e para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto, o site do portal Escola Dominical costuma publicar mais 4 ou 5 textos a respeito desta lição, além de publicar textos de aula, slides e videoaulas de todas as outras faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Ao longo da semana também, nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, dezenas de textos de apoio, slides, videoaulas das lições de todas as faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, nós costumamos transmitir aqui no canal do YouTube, ao vivo, o estudo do preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. E também disponibilizamos ao longo da semana vídeos, ou melhor, áudios, breves comentários em áudios das leituras diárias, para que o irmão tenha um momento devocional e alguma informação a respeito da lição. Se tiver alguma dúvida durante a transmissão ao vivo, no chat, o irmão poderá elucidá-la. Ou durante a semana, pode usar a sala dos professores lá do portal Escola Dominical. É necessário se cadastrar para participar da sala, mas o cadastramento é gratuito. Tudo isto, porém, é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estuda a palavra do Senhor. Como nós temos visto nesse trimestre, nós estamos estudando o tema Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E o tema é a doutrina da mordomia cristã. E nós estamos estudando aqui, neste trimestre, o bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a mordomia com o outro. Né? E nós estamos aqui, hoje vamos estudar a lição de número 10, a mordomia das finanças. E quando nós falamos da mordomia das finanças, estamos falando do relacionamento do servo de Deus, do ser humano, com o dinheiro. O dinheiro. Então, dentro desse bloco, nós estamos estudando a mordomia com os outros, com os bens e com o próximo. E hoje nós vamos falar sobre a mordomia das finanças. O dinheiro. O dinheiro, dizem muitos, é um excelente servo, mas um péssimo senhor. E a realidade disto nós vemos em algumas passagens que o Senhor, da Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, e vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus foi bem claro.
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma expressão em aramaico, que era a língua falada por Jesus, que quer dizer riquezas. E aqui nós já vemos o primeiro ponto. O mordomo, que é o ser humano, a principal criatura terrena, aquele que foi escolhido por Deus para administrar a criação terrena, não pode servir ao dinheiro, servir às riquezas. Ou seja, o dinheiro não pode ser nosso senhor. Eu não posso servir às riquezas. Eu não posso ter por objeto, por objetivo, por finalidade, as riquezas. Não. Se eu servir às riquezas, eu não estarei servindo a Deus. É o que Jesus diz aqui. Se eu sirvo as riquezas, eu não sirvo a Deus. Porque ninguém pode servir a dois senhores. E eu deixo de ser mordomo. Eu deixo de ser servo de Deus. Eu troco o Senhor por outro Senhor. E o primeiro mandamento, quando Deus dá os mandamentos a Israel, ele afirma qual é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o Senhor é bem claro, eu não posso ter outros deuses a não ser o Senhor. E isto ele repete, né? Quando Moisés repete a lei para o povo, ele repete esse mandamento lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor, antes, inclusive, de dar este mandamento, ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, vejam bem que Deus faz questão de dizer que ele é o Senhor. Ele é o único Senhor. Nós devemos servir única e exclusivamente a ele. Jesus disse isso ao diabo, lá na tentação do deserto, lá em Mateus capítulo 4, no versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E isso está lá em Deuteronômio, né? Jesus disse que estava escrito. Está escrito aonde? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Lemos até o versículo 15. Deuteronômio 6, 13 a 15. Então, fica bem claro que a minha postura com relação ao dinheiro, em primeiro lugar, é que eu não posso ser servo do dinheiro. Eu não posso fazer tudo por dinheiro. Eu não posso moldar a minha vida em função do dinheiro. Não devo fazer ou deixar de fazer alguma coisa se aquilo me trará ou não dinheiro, se aquilo me trará ou não riquezas. E aqui nós já temos um grande problema. Por quê? Porque muitos focam nas riquezas. Muitos almejam as riquezas materiais, desejam as riquezas materiais e fazem de tudo para obtê-las. É esta mentalidade
que está impregnada na natureza pecaminosa do homem, que de pronto nós já vemos que não é um comportamento que deva existir entre aqueles que cristãos se dizem ser. Não é possível ter o dinheiro como Senhor. Eu não posso fazer tudo por dinheiro. Eu não posso calcular as minhas ações, os meus comportamentos, as minhas condutas, a partir do aspecto exclusivamente financeiro. Isto vai me dar lucro ou não? Eu vou ganhar dinheiro ou não? Quem procede desta maneira não serve a Deus. Está servindo a Mamon, ao Deus das riquezas, ao vil metal. E isto é muito ruim, isto é péssimo, e isto faz com que nós estejamos numa circunstância de afastamento de Deus. Então, a primeira coisa com relação à mordomia das finanças é que o dinheiro não pode ser nosso Senhor. Eu não posso, única e exclusivamente, ter uma conduta e um comportamento em função do dinheiro. Aquele que é preso ao dinheiro, às riquezas, ele é um idólatra. Ele é um idólatra. Porque a Bíblia fala que o avarento, ele é um idólatra. Por quê? Porque ele tem um outro senhor que não é Deus. O que é ser idólatra? Às vezes as pessoas pensam que ser idólatra é aquela pessoa que tem uma imagem de alguma coisa. Não. O idólatra é aquele que coloca alguma coisa no lugar de Deus. Esquece que Deus é o único Senhor e passa a servir a outra coisa que não a Deus. E o avarento, ele é um idólatra. Paulo diz isso. A avareza é idolatria. E você é um idólatra? Pense bem nisso. Se você só faz as coisas por dinheiro, ou só toma decisão depois de um cálculo financeiro, você está se comportando como um idólatra. Não posso servir ao dinheiro. E o dinheiro, as riquezas, elas têm uma atração grande. Não se nega a isto, irmãos. Quem tem dinheiro tem grandes vantagens no mundo. Quem tem riquezas sempre tem condições neste mundo de viver melhor, tem melhor qualidade de vida, tem poder. E quem tem poder sabe fazer as coisas, ou que as coisas sejam feitas de acordo com o seu proveito, de acordo com as suas necessidades ou a sua vontade. É por isso que Jesus disse ao jovem rico, depois do episódio do jovem rico, ele não disse ao jovem rico, mas depois do episódio do jovem rico, que é muito difícil que aquele que tem riquezas entre no reino de Deus. Por que o rico não se salva? Não está, Jesus nunca disse isso. E na Bíblia nós temos grandes homens de Deus que eram ricos. Abraão, Davi, Salomão. Salomão foi rico, inclusive, por determinação divina. Foi Deus quem enriqueceu Salomão. E a Bíblia diz que durante os dias de Salomão não havia ninguém mais rico sobre a face da terra. Lá no primeiro livro dos Reis,
Deus promete isto a Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 13. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Salomão foi o homem mais rico no seu tempo. Davi também foi rico. Abraão também foi rico. Jó, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico. Não tinha igual a ele naquele tempo no Oriente. Jó, capítulo 1, versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E aqui fala em condição econômico-financeira. Está falando de bens materiais. Mas ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, e que se desviava do mal. O próprio Deus lhe dava testemunho. Então, portanto, irmãos, ser rico não é pecado, ter riquezas não é pecado, mas se eu servir as riquezas, eu estarei pecando. Ninguém pode ter dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. E aqui nós vemos, por exemplo, que Salomão, ele era rico. Porque Deus lhe deu riqueza. Mas ele não pediu riquezas. Né? Deus, ele fica bem claro. Quando ele chega a Salomão, ele diz, pede-me o que queres. E Salomão pediu sabedoria. E Deus então disse, porquanto pediste esta coisa, que era sabedoria, e não pediste para ti riquezas. Olha o que Deus diz lá no versículo 11 do capítulo 3 de 1 Reis. Aí Deus deu riquezas para ele. Ele não era preso às riquezas. Ele não servia às riquezas. Ele não tinha o coração dele nas riquezas. Mas o coração dele estava em Deus. Por que ele pediu sabedoria para Deus? Porque ele sabia que Deus o havia colocado no trono de Israel. E ele, para cumprir a vontade de Deus, sendo o rei, deveria ter sabedoria para reinar bem. Ele sabia o propósito de Deus na sua vida. Ele queria servir a Deus. Deus lhe deu riquezas. E mesmo ele tendo pecado, o seu pecado não foi em relação às riquezas. Salomão era liberal, Salomão era generoso, Salomão não era avarento, a Bíblia mostra como ele vivia bem, como ele gostava de desfrutar das riquezas que ele tinha. O problema dele foi as mulheres que ele teve, que lhe perverteram o coração, mas não a avareza. Era um homem desprendido. Jó também era um homem desprendido. Quando ele perdeu todas as coisas, ele disse, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não era preso às riquezas. Abraão também, Deus o abençoou grandemente. Mas a Bíblia diz que ele deu tudo para Isaac. E quando se casou com Quetura, ele deu todo o seu patrimônio para Isaac. E ainda deu presentes para os filhos de Quetura, com que ele teve com ela. Mas ele era desprendido das coisas materiais. Por quê? Porque eles serviam a Deus e não serviam ao dinheiro. Então, ser rico não é pecado, mas servir as riquezas, sim. E a primeira coisa que nós devemos aprender na mordomia das finanças é que nós devemos servir a Deus
e não as riquezas. Se Deus nos der riquezas, amém. Não podemos nos prender nelas. Mas se Deus não nos der riquezas, amém também. Porque as riquezas, como eu disse, são um obstáculo a mais a servir a Deus. Porque com riquezas o homem se sente autossuficiente. E isso é ruim. Né? A posse de riquezas dá a ilusão ao homem de que ele pode fazer o que quer, de que ele tem poder e que ele, portanto, não precisa de Deus. Este é o grande problema das riquezas. É a pessoa achar que, por ser rica, por ter poder, por fazer as coisas acontecer nesta vida em função das suas riquezas, ele não precisa de Deus. E o próprio Salomão disse que o fato de ter riquezas mostra que tudo é vaidade. Nós não podemos nos prender nisso. O apóstolo Paulo, falando lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, ele nos ensina a esse respeito. Ele diz assim: manda aos ricos, versículo 17, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O rico não pode confiar nas riquezas. Ele não pode colocar o seu coração nas riquezas, mas ele deve colocar o seu coração em Deus, porque Deus é a fonte de todas as riquezas. As riquezas não são nossas, são de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Meu é o ouro e a prata, diz o Senhor. Portanto, as riquezas são dadas a nós para as administrarmos. E nós jamais poderemos nos iludir que as riquezas são nossas e que é o poder decorrente das riquezas nos possibilita deixar Deus de lado. Pelo contrário, se o Senhor nos der riquezas, lembremos que tudo vem de Deus e que nós somos administradores daquilo e que precisamos de Deus. Olha o que Paulo diz. Primeiro, que o rico não seja altivo. Quer dizer, que ele não se ache. Né? Como diz os adolescentes, que ele não se ache. Que ele não entenda que ele não precise de Deus. Que ele lembre que Deus é o Senhor e que a fonte das riquezas é do Senhor e que, em última instância, as riquezas são do Senhor. Então não seja altivo, não seja autossuficiente. Segundo, não ponha esperança na incerteza das riquezas. Muitos esperam no dinheiro. Acham que o dinheiro compra tudo e não compra. Acham que o dinheiro resolve todos os problemas e não resolve. Veja uma pessoa rica que está com uma doença terminal. Ele pode gastar com os melhores médicos, os melhores hospitais, mas isto não lhe garantirá a cura. Lhe garantirá os melhores tratamentos, os melhores profissionais, as melhores condições, mas não lhe garante a cura. Porque o dinheiro não compra a cura de uma enfermidade. Mas, se ele esperar em Deus, aí sim, ele conjugará as riquezas com Deus. Não servirá às riquezas. Então, primeira coisa, o dinheiro não pode ser nosso senhor.
ele tem que ser nosso servo. Nós temos que servir a Deus. Ter riquezas não é pecado. Então, nós temos que entender que Deus permite que as pessoas fiquem ricas e que se apropriem dos bens. O direito de propriedade, ele é um direito garantido por Deus. Não podemos entender, como os comunistas, socialistas, que a posse de bens é um mal em si. Não. Deus, ele permite que o homem se aproprie de bens para a sua sobrevivência. A fonte correta para a aquisição de bens é o trabalho. Nós já estudamos aqui sobre a mordomia do trabalho e os irmãos se lembram que nós vimos que Deus assim estabeleceu que o homem, para sobreviver, deveria trabalhar. Lá no Gênesis, no capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Através do trabalho, eu me aproprio de bens. Retiro bens para meu uso. E isto não é pecado. O direito de propriedade é um direito garantido por Deus. Nós podemos nos apropriar dos bens da natureza, formar um patrimônio. Por quê? Porque Deus permite que, através do trabalho, nós formemos um patrimônio. Nós precisamos comer, beber e vestir, precisamos satisfazer necessidades materiais, e estas necessidades devem ser supridas mediante o trabalho. É pelo trabalho que eu legitimamente me torno proprietário. Então, o direito de propriedade é um direito natural. Tanto é que um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos é: não furtarás. Deus protege a propriedade. E o ladrão, aquele que toma o que é do outro, é punido. Deus não permite que ele seja proprietário legitimamente. Não furtarás. É um dos mandamentos. O ladrão, ele é um pecador. Ele comete um pecado. Então, a propriedade, ela é legítima. Então, estão errados todos aqueles que acham que alguém ser proprietário é um ladrão, né? Aliás, um desses escritores, se não me engano, era Proudhon, dizia que a propriedade privada é um roubo. E não é verdade. O ladrão, ele é punido porque ele toma algo que é do outro. E Deus protege a propriedade. O direito de propriedade, ele é legítimo. E depois do pecado, eu preciso do trabalho para sobreviver, e para sobreviver, para comer, beber e vestir, eu preciso satisfazer essas necessidades e eu preciso ter um patrimônio. Agora, eu nunca posso me esquecer de que eu sou proprietário, posso ser proprietário, mas a propriedade, ela é em última instância de Deus. Eu sou um administrador daquilo que eu pude legitimamente amealhar. Eu sou um administrador. Portanto, meu direito de propriedade, ele deve ser exercido para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus. É por isso que Paulo aqui, ele diz assim, que eles não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Mas ele diz assim, que façam o bem, enriqueçam em boas obras,
repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ou seja, os ricos, eles não têm um grande patrimônio para unicamente os desfrutar dele. Devem desfrutar dele. Nós já estudamos na mordomia do trabalho que a maior bênção material que Deus pode dar a alguém é que ele desfrute dos bens do seu trabalho. Mas, e aí é interessante uma lição que vem dos rabinos judeus, né? A tradição judaica, os doutores da lei, diziam que quando Deus... Por que Deus permite que muitos tenham muito patrimônio e outros não tenham nada? Por que Deus permite essa desigualdade social, esta má distribuição de renda? E os rabinos judeus dizem, porque os ricos são devedores de Deus. Por Deus ter lhes dado mais, eles são obrigados a distribuir aos que têm menos. É por isso que Paulo diz aqui, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, ou seja, comuniquem, deem. Os rabinos judeus dizem, olha, Deus exige a justiça. E ele quer que os ricos deem aos pobres para que haja a justiça na sociedade. Em vez de Deus dar a todos partes iguais, ele faz com que os ricos tenham este dever de ajudar os pobres. Na verdade, Deus está desenvolvendo, através desta injustiça social, o amor fraternal. Está fazendo com que um leve a carga do outro, com que um ame o outro, com que um ajude o outro. Deus dá aos ricos esta incumbência, este dever. Se ele é rico, ele tem o dever de ajudar o necessitado. É como se Deus constituísse os ricos como devedores dos pobres. Um belo pensamento e bíblico. As nossas riquezas, os nossos bens, não devem servir única e exclusivamente para o nosso desfrute. Devemos desfrutar dos nossos bens. É uma bênção desfrutar do fruto do nosso trabalho, mas nós precisamos também ajudar os necessitados. Precisamos também ajudar aqueles que necessitam. Jesus tinha uma bolsa dos pobres. E esta bolsa era destinada a ajudar os necessitados. Por isso, os ricos devem primeiro servir a Deus e não ao dinheiro. E, em segundo lugar, devem fazer o bem, enriquecer em boas obras, repartir de boa mente e ser comunicáveis. Quando ele tem noção de que tudo que ele tem não é dele, mas de Deus, e que Deus lhe deu muito mais do que o necessário para a sua sobrevivência, ele sabe que ele deve repartir aquilo em ajuda àqueles que precisam, àqueles que são necessitados. É este o segundo ponto importante aqui na mordomia das finanças. Eu devo sempre satisfazer as minhas necessidades, mas estar pronto também a saber que o meu patrimônio está destinado àqueles que mais precisam do que eu. Aquilo que for além do necessário para a minha sobrevivência deve ser direcionado para o bem do outro, para o repartir, para a comunicação. O próprio escritor aos Hebreus, ele diz que esta comunicação é um verdadeiro sacrifício agradável a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 16, diz assim:
E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. É um sacrifício, é um verdadeiro culto a Deus, é uma verdadeira oferta a Deus, quando nós repartimos de boa mente, quando nós ajudamos os necessitados com aquilo que Deus nos deu, sabendo que nada é sobra, nada é feito para que haja sobra, porque Deus não desperdiça nada. Lembrem-se que Jesus não deixou que nada se perdesse na multiplicação dos pães. O desperdício é abominável a Deus. Agora, aquilo que está além do que a gente precisa é uma imposição de Deus que nós levemos a quem necessita. Então, o nosso dinheiro não é para única e exclusivamente satisfação das nossas necessidades ou para o nosso desfrute, para o nosso entretenimento, para o nosso lazer, mas sim para também ajudar o outro. Este foi o problema daquele rico que Jesus conta a história lá em Lucas capítulo 16. Aquele rico que foi para o Hades era um ímpio, ele não usava os seus bens para ajudar o pobre Lázaro que ali estava. Lá em Lucas 16, diz o versículo 19, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio das chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Este homem tinha muito mais do que o necessário para a sua sobrevivência. Vivia no luxo, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, gastava fortunas na sua vestimenta. Era alguém que vivia no luxo, enquanto que o mendigo Lázaro morria de fome. Ele desejava comer das migalhas, quer dizer que ele não comia nem o necessário para a alimentação, o rico lhe fornecia. Por isso este rico foi para o Hades. Ele não servia a Deus, ele servia ao dinheiro. Ele não cumpria o propósito de Deus, que é que os mais abastados ajudem os necessitados. Esta filantropia, esta beneficência, esta comunicação faltava na vida daquele rico, porque ele era servo do dinheiro, então ele não era servo de Deus. Ele era avarento, era um idólatra, e por isso foi para o Hades. Ele não foi para o Hades porque era rico, mas porque ele não repartia a sua riqueza, porque ele não servia a Deus, ele servia a Mamon. Foi por isso porque ele era um idólatra, porque ele era avarento. Irmãos, tomemos cuidado com isso. O profeta diz, por que gastais naquilo que não é pão? Precisamos tomar cuidado no uso do nosso dinheiro, no uso das nossas riquezas, do nosso patrimônio. Podemos desfrutar daquilo que amealhamos? Sim. É a melhor bênção que Deus nos dá. Mas não podemos fechar a nossa mão ao necessitado. Não podemos trocar a ajuda do necessitado ou repartir de boa mente a comunicação aos santos com o luxo desmedido, com o supérfluo, como fazia aquele rico. O direito de propriedade é divino, é natural, você pode ser dono do seu patrimônio, se você o formou com o seu trabalho, isso é uma bênção de Deus. Mas se Deus lhe deu
muito mais ou mais do que o necessário. Não use este mais do que necessário para o luxo desmedido, para a ostentação. Hoje há uma tendência à ostentação, mas use para ajudar aquele que precisa. Não se esqueça da lição dos rabinos judeus. O rico é um devedor de Deus, porque aquilo que Deus lhe dá a mais, lhe dá para que ele reparta com os que necessitam. Essa é mais uma lição que nós temos para a mordomia das finanças. Deus não faz distinção entre o pobre e o rico. Lá em Provérbios 22:2, isso fica bem claro. Provérbios 22:2. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. E o rico, ele tem, como eu disse, um obstáculo a mais para servir a Deus. Jesus quem diz, Mateus 19, depois que ele tem o episódio ali com o jovem rico, ele diz assim, 19:23 de Mateus, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Lemos até o versículo 26. Então, veja bem, ser rico não é pecado, agora é um obstáculo a mais. Então, além de haver uma dificuldade a mais a servir a Deus, por causa daquela sensação de autossuficiência que nós dissemos, nós temos também o problema de que ele tem um dever a mais, que o pobre não tem, que é o dever de ajudar os necessitados, de repartir de boa mente. Então, ser rico tem seus ônus diante de Deus, maiores do que o de ser pobre. Agora, o errado é você achar que uma pessoa rica é abençoada por Deus e tem a salvação garantida. E o pobre é amaldiçoado por Deus e precisa se converter. É esse o ensino desta famigerada teologia da prosperidade. E é um ensino antigo, irmãos. O primeiro livro a ser escrito da Bíblia foi o livro de Jó. E lá já existia essa associação entre riqueza e santidade. Os amigos de Jó entendiam que Jó tinha pecado, por isso tinha perdido o seu patrimônio. Mas não era verdade isso. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não há uma ligação entre riqueza material e santidade e riqueza espiritual. Como nós já dissemos, há pessoas ricas na Bíblia que eram salvas e pessoas pobres que não eram. Não existe essa associação entre o material e o espiritual. E é esse o grande perigo hoje. Hoje, no tempo que vivemos, a ganância, em que o dinheiro é o senhor de todos, em que todos fazem tudo por dinheiro, inclusive nos assuntos de igreja, nós temos que lembrar que não há esta associação entre riqueza e entre santidade. Lázaro não foi para o paraíso porque ele era mendigo. E nem o rico foi para o Hades. Aliás, para o seio de Abraão, não para o paraíso, né? O mendigo Lázaro ele foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o Hades. Não porque um era rico e o outro era pobre, mas porque um servia a Deus e o outro não. Tomemos muito cuidado com isso. Porque nós fazemos esta associação
e achamos que quem está bem de vida vai para o céu. Era o pensamento dos discípulos. Por isso que os discípulos ficaram assustados quando Jesus disse que era difícil um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram assustados, porque para eles o fato da pessoa ser rica era suficiente para que eles considerassem aquela pessoa um abençoado de Deus, um servo de Deus. Mas o jovem rico não alcançou a salvação, embora... E por que era rico? Porque o seu coração estava nas riquezas. E Jesus disse que o nosso coração tem que estar em Deus, porque onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. E Jesus diz, com muita clareza, que os seus discípulos não podem ter o seu coração nos bens. Lá em Mateus 6:19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a taça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quer subir no dia do arrebatamento da igreja? Esteja com o seu tesouro no céu, seu coração nas coisas de Deus. Aí você vai encontrar o seu coração subindo com Cristo. Mas se você tiver com o seu coração nas coisas da terra, no vil metal, no ouro, você ficará. Porque o seu coração está aqui na terra, Jesus virá e você ficará. Salomão, que foi o homem mais rico do seu tempo, com riquezas dadas por Deus, ele é bem claro ao dizer que a posse de riquezas não representa nenhum bem em si. Eclesiastes 1:2. Que vantagem, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. E lá no capítulo 2, versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. E ele vai adquirir servos e servas. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Lá em Eclesiastes 2, de 4-11, eu li alguns trechos apenas. Ter riquezas também não é sinal de bênção, não é sinal de salvação. Tomemos cuidado com isso, irmãos. Muitos hoje estão atrás de Jesus por causa do dinheiro. E Paulo, ele deixa bem claro lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É bom ter bens. E se você os obtiver pelo trabalho, desfrutar deles é bom. Mas tome cuidado. Você é um mero administrador. Isto não é seu. Tanto que quando você morrer, não vai levar nada. Portanto, administra essas riquezas conforme a vontade de Deus. Servindo a Deus. E ao servir a Deus, se você tem mais do que o necessário para a sua sobrevivência, faça o bem. Comunique com os outros. Reparta de boa mente. Precisamos ter as nossas finanças organizadas. Jesus tinha suas finanças organizadas. Eu disse que tinha uma bolsa para os pobres. Jesus sabia administrar os bens, os seus bens. Ele não ficava devendo para ninguém. Jesus não era caloteiro. Jesus tinha suas finanças organizadas. Não podemos gastar mais do que a gente ganha.
Isso é um princípio básico. E nos dias que nós vivemos de consumismo desenfreado, as pessoas esquecem que ganham X e gastam Y. Pensam que no cartão de crédito nasce dinheiro, que dinheiro dá em árvore. Não gaste mais do que você pode, do que você ganha. Esse é um princípio básico. Separe o seu dízimo, que é o ato de reconhecimento de que Deus é o Senhor do seu patrimônio. Nós já estudamos aqui sobre o dízimo. Primeira coisa, separe aquilo que você ganhou, o dízimo. Devolva ao Senhor o que é dele. Isso te ensinará a ser disciplinado financeiramente e te fará sempre lembrar que você não é o Senhor daqueles bens. Depois de ter separado o dízimo, dê prioridade ao sustento e educação dos seus filhos. A primeira despesa deve ser a despesa do sustento e educação dos filhos, inclusive se você paga pensão alimentícia. Não é à toa que a pensão alimentícia é a única dívida que dá cadeia. Nenhuma outra dívida da cadeia, mas pensão alimentícia dá. Por quê? Os romanos já diziam que quem nega alimentos é um assassino, porque está matando aos poucos aquela pessoa que precisa daquele valor para a sua sobrevivência. Tudo que diz respeito à educação e criação dos filhos tem prioridade. Depois do dízimo, é a criação e sustento dos filhos. Porque eles não pediram para nascer e é uma responsabilidade sua. A Bíblia diz, vós pais, criai os seus filhos na doutrina de uma estação do Senhor. Criar, nutrir, dar o necessário ao estudo. É muito triste vermos pessoas negligenciando a educação dos seus filhos em troca de benesses para si. O pai cuida, e cuida materialmente. Depois do dízimo, depois das despesas com a criação e o sustento dos filhos, vem o pagamento das obrigações. O servo de Deus é bom pagador. Lá em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo fala dos ímpios, ele diz assim, capítulo 1, versículo 31, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E o proverbista ainda diz o seguinte, que o ímpio toma emprestado e não paga. Veja bem que o ímpio, ele não paga. Portanto, o justo, o servo de Deus, ele paga. Então tome cuidado. Pague as suas obrigações. É por isso que você não pode se iludir com crédito fácil e deixar de pagar as suas obrigações ou gastar mais do que você pode fazer. Pague as suas obrigações, inclusive os impostos. Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seja um cidadão honesto, bom pagador. E se você é empregador, sua primeira obrigação é pagar o salário dos seus empregados. A Bíblia diz que quando o salário do empregado não é pago no dia, o clamor do empregado vai diretamente a Deus. Deus manda que eles paguem. Deus ouve o clamor, não se agrada daqueles que atrasam o pagamento dos seus empregados. Pagou suas obrigações,
então satisfaça as necessidades do lar. Aí eu tenho que fazer os gastos com aquilo que o meu lar precisa: comida, bebida e vestido. Sobrou? Glória a Deus. Faça duas coisas: constitua uma poupança, guarde uma parte, e o resto ajude os necessitados. Ajude nas necessidades dos outros. Meu salário é muito pequeno, irmão Caramano. Deus multiplica, se você for fiel a Ele. Primeiro, dízimo. Segundo, as despesas para o sustento e criação dos filhos. Terceiro, o pagamento das obrigações. Quarto, a necessidade, a satisfação das necessidades. Necessidades, não invenções. Irmãos, nós devemos suprir as nossas necessidades. O que é necessário, não o que é supérfluo. Não podemos entrar na ilusão do marketing, da propaganda, deste mundo ganancioso, desta busca de bens, a ostentação. Não. Paulo, ele diz a Timóteo, lá de novo em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo diz o seguinte. Ele fala: tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Tendo o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Supridas as necessidades básicas, poupemos algo e ajudemos os necessitados. É preciso poupar, porque existe o dia bom e o dia mau. E eu tenho que aprender com a formiga, que no dia bom armazena para o dia mau. É assim que nós devemos viver. Colocamos aí em nosso esboço alguns princípios de mordomia das finanças do grande homem de Deus, John Wesley, fundador da Igreja Metodista e o protagonista de um grande avivamento que ocorreu no século XVIII na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Wesley, este grande homem de Deus, disse o seguinte: Deus é a fonte de todos os recursos do cristão. Ninguém realmente ganha dinheiro por sua própria esperteza ou inteligência, pois Deus é fonte de toda energia e inteligência. 2. Os cristãos terão de prestar contas a Deus pela forma como usaram o dinheiro. Em qualquer momento, podemos ter de prestar contas a Deus. Por isso, nunca devemos desperdiçar o dinheiro agora, pensando em compensar futuramente. 3. Os cristãos são mordomos do dinheiro do Senhor. Somos apenas agentes dele para distribuí-lo de acordo com a sua direção. Portanto, não temos condição de fazer algo contrário à sua vontade. 4. Deus concede dinheiro aos cristãos para que os repassem àqueles que têm necessidade. Usar esse dinheiro para nós mesmos é roubar a Deus. 5. O cristão não tem mais direito de comprar algo supérfluo para si mesmo do que tem o de jogar o dinheiro fora. Vejam tudo o que nós falamos aqui. E John Wesley também dá conselhos para o uso do dinheiro. Primeiro, suprir todo o necessário para si mesmo e a família. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes.
Procurai as coisas honestas perante todos os homens, e a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Depois de cuidar das necessidades básicas, a próxima prioridade é pagar os credores ou providenciar para que todos os negócios sejam feitos de forma honesta, sem incorrer em dívidas. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Depois de prover para a família, credores e negócios, Deus espera que todo o restante lhe seja devolvido através de doar aos necessitados. E por fim, John Wesley diz que quando você for comprar alguma coisa, faça 4 perguntas. Primeira, em gastar este dinheiro, estou agindo como se eu fosse dono dele ou como dispenseiro de Deus? Segunda, que escritura me orienta a gastar o dinheiro desta forma? Terceiro, posso oferecer esta aquisição como oferta ao Senhor? E em quarto, Deus haverá de me elogiar na ressurreição dos justos por este gasto? Você já pensou antes de comprar alguma coisa nestas 4 perguntas? Pense bem. E assim seja um agradável a Deus mordomo do seu patrimônio. Amém.